citamos empresários, e esse tem sido um grupo que tem andado de braços dados com o governador Romeu Zema aqui em Minas Gerais. Grupos bastante expressivos, nós falamos no último episódio do nosso podcast sobre o apoio destinado pela Federação das Indústrias do Estado, pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, e de entidades que têm a possibilidade de tentar ajudar o governador Romeu Zema a fazer uma transferência entre o seu resultado eleitoral e a sua boa avaliação dada pelo eleitor e que o credenciou à reeleição, há uma possibilidade de que o presidente Jair Bolsonaro consiga capitalizar isso. Diante desse movimento e passado uma semana em que a gente já viu apoios outros chegando de prefeitos de cidades, de empresários, de movimentos ligados a igrejas e etc., vocês saem com a impressão de que o governador Romeu Zema, que virou o capitão com braçadeira, camisa e tudo mais do presidente Jair Bolsonaro aqui em Minas, está conseguindo levar a cabo essa grande missão que ele tem considerando a campanha do presidente da República? Rodrigo. Guilherme, é uma incógnita. É uma incógnita, porque de um lado nós temos um governador fortalecido pela eleição que teve, pela forma com que foi reeleito, mas do outro nós temos um poder de influência limitado desse mesmo governador. É um governador que não conseguiu eleger no próprio partido dele uma bancada representativa de deputados, conseguiu eleger 2 em 77. É um governador que não conseguiu eleger o seu candidato ao Senado. E vamos nos lembrar de que antes da eleição, este que foi candidato ao Senado representando o governador, se apresentava como líder do governador na Câmara dos Deputados lá em Brasília, porque é deputado federal e disputou o Senado, e é alguém que colocou prefeitos lá na cidade administrativa já para negociar, inclusive, uma série de pedidos que os prefeitos estavam fazendo. E o prefeito colocou, o governador, melhor dizendo, me confundi todo aqui, o governador Zema colocou o candidato ao Senado de tiracolo onde ia, fez campanha. A propaganda de TV era mais do Zema do que desse candidato. E ele foi o terceiro colocado. Então, nós temos um potencial considerável do governador? Temos. Mas eu costumo dizer que é aquela história lá do jogo de futebol, é preciso combinar com os russos. Porque na hora da eleição, é o eleitor e a urna. E aí, você tem lá quase 700 prefeitos, é representativo? Prefeito tem influência? Tem. Mas o mineiro não necessariamente se prende a esse tipo de influência e a esse tipo de pedido que fazem a ele. Olha, vota no fulano, ou vota no ciclano. A história mostra isso dessa mesma eleição com o Luzema, das eleições anteriores com o Dilma Zia, com o Lulécio. Então, penso que algum efeito há de ter. Mas, Rodrigo, isso vai ser suficiente para fazer o presidente Bolsonaro virar em Minas Gerais? Eu tenho muitas dúvidas de que isso vai acontecer. O desafio do presidente, se a gente for desconsiderar o que a gente falou aqui a maior parte do tempo até agora, que é a questão das abstenções, é um desafio muito considerável. Por quê? Nós tivemos em Minas Gerais uma diferença do Lula para o Bolsonaro de quase 600 mil votos, entre 500 e 600 mil votos. A chamada terceira via com os candidatos mais competitivos, e aí eu estou falando da Simone Tebet, do Ciro Gomes, da Soraya Tronic e do Felipe Dávila, teve todos juntos algo em torno de 952 mil votos. E aqui, gente, são números redondos, tá? Se a gente considerar, e aí entra o fator abstenção e tal, que é mais complicado da gente medir, mas se a gente considerar que tenhamos, digamos, um percentual, o mesmo percentual de eleitores que foi às urnas, enfim, que todos aqueles que foram às urnas vão voltar no dia 30 de outubro, que é difícil medir também, mas pensando num prognóstico mais matemático, para virar essa diferença, porque eu não acredito muito no vira-voto numa eleição tão polarizada, o presidente Bolsonaro precisaria ter, entre esses candidatos da terceira via, mais de 60% dos votos.